pessoal, tudo bem com vocês? Dia 19 de abril comemoramos o Dia do Índio e pensando nisso, nossa aula de hoje vai falar a respeito sobre os jogos indígenas, uma das inúmeras culturas e tradições trazidas pelos nossos queridos índios que foram os primeiros habitantes do Brasil. Sempre que pensamos em um tipo de competição desportiva, pensamos em Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, em até algum evento que o nosso país participa muito pouco, como as Olimpíadas de Inverno. Porém, nunca imaginamos os Jogos dos povos indígenas, muito pouco conhecidos, porém cheios de riqueza. Ele é organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, com o apoio do Ministério dos Esportes. Os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte tema: o importante não é competir, e sim celebrar. A proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu com o objetivo de ações diferentes, assim como o resgate de diversas culturas tradicionais do povo indígena. Vamos voltar um pouquinho na história. A mais antiga notícia sobre a educação física em terras brasileiras data o ano de sua descoberta, lá em 1500, isso mesmo. Tal fato se deve ao relato de Pero Vaz de Caminha, em que em uma de suas cartas ele relata que os povos já dançavam, saltavam, giravam ao som de uma gaita tocada em português, tocada pelos portugueses. E essa foi certamente a primeira aula de ginástica e recreação do Brasil. De modo geral, sabe-se que as atividades físicas realizadas pelos indígenas no período do Brasil colônia estavam realizadas a aspectos da cultura primitiva, tendo como características elementos de cunho natural, como brincadeira, caça, pesca, nado e locomoção, e utilitário também, como o aprimoramento das atividades de caça, agrícola, etc. Tem também características guerreiras, como proteção de suas terras. Os índios eles protegiam suas terras através de armas como arco e flechas, lanças e zabaratana, entre outros. Tem também a característica religiosas, como as danças, agradecimentos aos deuses, festas, entre outros. As modalidades disputadas nos Jogos Indígenas variam um pouco entre os torneios, mas são basicamente as seguintes: arco e flecha, que é bem tradição dos povos indígenas, que eles utilizavam antigamente para a caça, para a caça, o arco e flecha, e tornou-se um esporte, tornou-se um jogo olímpico, Os povos indígenas, eles usavam muito esse instrumento como arma de guerra. Atualmente é usado para caça, pesca, rituais, e tornou-se também uma prática esportiva, sendo disputada entre aldeias e até não indígenas. Tem também o cabo de guerra, sim, o famoso cabo de guerra, que é uma brincadeira bem tradicional. Ela é praticada para medir a força física. O cabo de guerra é muito aceito entre as etnias participantes de todas as edições dos jogos, como atrativo emocionante que arrancam a manifestação da torcida indígena e do público em geral. Cabo de guerra, quem não conhece cabo de guerra, uma brincadeira, um jogo tradicional que está dentro das disputas olímpicas indígenas. Temos também a canoagem, isso mesmo. A canoa ela é utilizada como meio de transporte e para a pesca, sendo essencial na vida dos índios. Naturalmente, cada povo tem uma maneira de fabricá-la, e a canoagem não é só um esporte olímpico indígena, como também todas as delegações dos países utilizam a canoagem dentro do atletismo,
muito utilizado até hoje. Temos também, falando em atletismo, temos também a corrida de 100 metros. Os índios, eles sempre utilizam a corrida para a autoproteção, na hora da questão de sobrevivência, na hora da procura do seu alimento, na hora da disputa entre as terras, eles utilizavam essa corrida. Os índios, eles sempre se interessaram em trabalhar seu preparo físico. Com isso, tornam-se verdadeiros competidores, adaptando e aprendendo com a natureza, caçar e pescar, percorrendo grandes distâncias, atravessando lagos e rios em busca de alimento. Então, como eu falei anteriormente, todas as culturas, todas as manifestações de exercícios físicos que vêm lá dos primórdios, até hoje os índios eles usam e utilizam de diversas formas. Temos também a corrida com a tora. Isso, o que é isso, a corrida com tora? A corrida com tora é sempre realizada ao amanhecer ou ao entardecer. As corridas vindas de fora acontecem geralmente no final das tardes. Temos também o futebol de cabeça, sim. O futebol de cabeça, esse esporte também é conhecido como Chico na Hit. Em lugar do chute, a bola ela é empurrada com a cabeça dos participantes, isso mesmo. O jogo é disputado por equipes de 10 atletas em um campo de dimensões próximas ao do futebol, é bem parecido. Só ao invés de usar os pés para o chute, eles utilizam a cabeça. Temos também o famoso e tradicional futebol, isso. O esporte já é inserido no contexto cultural de vários grupos indígenas, sendo unanimidade nos jogos e praticado por atletas femininos e masculinos. As regras são regidas pela Instrução Geral dos Jogos e obedece o padrão da Confederação Brasileira de Futebol, exceto o tempo do jogo, que é de 50 minutos, dividido em 2 tempos de 25 minutos cada, com intervalo de 10 minutos nos Jogos Olímpicos Indígenas. Temos também o arremesso de lança. Várias etnias indígenas conhecem esse armamento, possuindo técnicas de diferente confecção das lanças. O fábrico de cada lança depende da finalidade a que se destina, tá certo? Temos também a luta corporal, sim, os indígenas têm também essa modalidade de luta. A luta corporal dos povos indígenas, do Xingu e dos índios Bacaíres de Mato Grosso, o Ruca-Ruca, inicia com os atletas ajoelhados. Então, um tipo de luta, né, que é iniciado com os atletas ajoelhados. Temos também a famosa natação. A relação de vida dos povos indígenas estará sempre associada à água. A primeira hora de vida de um bebê indígena começa com seu primeiro mergulho em um rio ou um lago próximo por sua mãe. Atualmente, a prova de meia distância e de resistência é realizada em águas abertas, que está dentro do contexto indígena e é praticada por atletas femininos e masculinos também. Temos o jogo da zarabatana, é uma arma artesanal semelhante ao cano longo, com aproximadamente 2,5 metros de comprimento, feito de madeira, com um orifício onde se introduz uma pequena seta de aproximadamente 15 centímetros. Como é que é realizada essa prova da zarabatana? Ela é uma demonstração individual realizada pelas etnias Matis e Cocamãs. Na apresentação, se posiciona a 20 ou 30 metros do alvo adaptado, que é uma melancia pendurada em um tripé. A prova consiste em atingir o alvo o maior número de vezes possíveis, ou seja, tem uma melancia, né, pendurada no tripé a 20 ou 30 metros da pessoa e o objetivo é acertar a seta com a zarabatana a maior quantidade de vezes. E essa foi nossa aula sobre o índio. Eu vou estar disponibilizando esse conteúdo em PDF juntamente com as atividades. Até breve. Tchau, tchau.